Olá, futuro professor concursado do estado de Pernambuco. Olá, futura professora concursada do estado de Pernambuco. E aí, como vocês estão? Preparados para a nossa aula de número 3 sobre atualidades? Atualidades consta no item 14 do edital organizado pela Sebrasp. Inclusive, ele vai contemplar as questões discursivas organizadas pelo concurso. E se você ainda não assistiu nem a aula número 1, nem a aula número 2, eu convido vocês a voltarem a assistir às aulas. Afinal, nós estamos preparando com muito carinho todo este material para você ter o seu nome publicado bonitinho lá no Diário Oficial e ser um professor e uma professora concursada do estado de Pernambuco. E antes de nós começarmos a nossa aula, eu já convido vocês para acessar o grupo exclusivo que está aqui no comentário fixado. É um grupo do WhatsApp, onde eu vou publicar materiais, notícias sobre o concurso, mais aulas sobre atualidades e outras coisas para lhe ajudar a ser aprovado, no concurso do estado de Pernambuco, tudo bem? Bom, e para nós começarmos com tudo, já faz assim, ó. Curte aqui este vídeo para dar aquela moral, compartilha com mais pessoas. Afinal, conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Vamos lá? Um dos temas presentes no edital é sobre os meios de transportes. Aliás, discutir meios de transporte no Brasil é discutir sobre valores, é discutir sobre os produtos que chegam à sua mesa. O Brasil, ele é um país de tamanho continental, o quinto maior país em extensão mundial do mundo. E, portanto, os transportes se fazem muito necessário, principalmente para ligar diferentes pontos econômicos. Haja visto que é necessário, por exemplo, criar condições de conexão entre uma região norte e uma região sul, sendo elas muito distantes uma das outras. Entretanto, por estarem dentro do mesmo território, dentro do Brasil, necessita de um transporte mais eficiente. Então, eu já convido você a pegar o caderno, a pegar a caneta e colocar como ponto de observação. Os meios de transporte no Brasil dizem muito a respeito acerca das inter-relações entre diferentes centros de distribuição. Vamos lá? É claro que eu já começo a discutir transportes no Brasil com esta provocação. Os transportes no Brasil, sim, carregam-se um grande gargalo econômico. Pois, como vocês podem observar, os transportes no Brasil, eles apresentam pouca intermodalidade. E olha, anota aí, quando eu digo pouca intermodalidade, isso quer dizer que um transporte ferroviário não tem uma conexão direta com o transporte rodoviário. O transporte rodoviário, por sua vez, não tem uma conexão direta com o transporte aeroviário. Percebam, quando a gente diz intermodalidade, nós estamos falando em diferentes meios de transporte conectados entre eles. Vamos aqui imaginar, por exemplo, um produto que chega no Porto de Santos, no estado de São Paulo. Este produto ele precisa de ser entregue para uma comunidade bem afastada no interior do estado do Amazonas. Logo, o que você imagina? Que este produto vai chegar, um transporte rodoviário irá pegar ele, deste transporte rodoviário você vai para uma ferrovia, dessa ferrovia você vai para um transporte hidroviário, enfim, você vai conectando vários tipos de transportes e, de repente, esse produto chega. É assim? Não. Isso vai fazer com que o nosso produto fique muito caro, pois numa lógica muito comum que é no Brasil, este produto, por exemplo, ele chega no Porto de Santos, é colocado dentro de um caminhão e esse caminhão vai dar um jeito, através de outros caminhões, outros fluxos, de entregar este produto. O que vai fazer esse produto ficar muito caro, pois foram vários dias sobre rodas, dificultando, por exemplo, as relações econômicas entre diferentes regiões. Por isso que o frete no Brasil é algo muito caro. Os meios de transporte no Brasil também trazem consigo baixa competitividade a nível mundial. No mundo globalizado, as relações entre meios de transporte é algo muito importante, principalmente na velocidade, na conexão, coisa que o Brasil ele não apresenta. Sim, podemos até fazer alguma relação e dizer, o Brasil ele é um país continental, ele é gigantesco, o que acaba dificultando. Entretanto, isso não se vale, pois se nós tivéssemos uma relação muito efetiva na sua intermodalidade, diferentes meios de transporte se conectando entre si, nós teríamos um meio de transporte mais barato, mais eficiente e, sendo mais barato e mais eficiente, claro, nós vamos ter uma melhor competitividade, que não é o caso dos transportes no Brasil. Com isso, é claro, a gente acaba tendo um elevado custo do frete. Sim, gente.
O produto, por vezes, sai ali da fábrica, sai ali do produtor muito barato e ele acaba chegando no consumidor final muito caro. Se a gente imaginar aqui, por exemplo, vamos colocar um valor bem baixo. Imagine que o produto sai a R$ 1 do produtor. Ele vai chegar para o consumidor final a 6, 7, 8 reais. Boa parte disso, para além da carga tributária que tem no Brasil, também está relacionada aos meios de transporte. Por exemplo, quantas vezes você, navegando na internet, viu um determinado produto, nossa, você falou, nossa, o preço está super legal, tá tudo de bom. Aí você vai ver o frete de entrega. É quase que o preço do produto, se não mais caro que o produto, e aí você acaba desistindo. Isso mostra o quanto os meios de transportes no Brasil é um grande gargalo econômico. Talvez, se a gente fizesse uma relação, uma efetiva estrutura de fluxo econômico a partir dos meios de transporte, nós não teríamos tantos problemas tais como nós temos hoje. Aí você deve estar pensando, poxa, professor Rodrigo, então você sabe de tudo, nossa, você estourou. Claro que não. É claro que isso tem muitos interesses por trás. Interesses políticos, interesses econômicos, interesses de quem produz, por exemplo, veículos rodoviários, interesses, por exemplo, de quem vende o petróleo. Lembra a nossa aula quando a gente discutiu fontes de energia? Pois é, você começa a fazer algumas relações aqui. Aliás, esse é um tipo de contexto muito possível de cair numa questão, pedindo para você relacionar meios de transportes, fontes de energia, fluxos econômicos. Então já começa a tomar esta nota. Vamos lá? É claro que nós temos aqui que analisar, por exemplo, este gráfico muito interessante, que traz acerca da matriz de transportes de cargas no Brasil. Vamos lá. Como é hoje? Como vocês podem observar, a maior parte do transporte do Brasil, ele é feito sobre o transporte rodoviário. Quase 60% do deslocar de produtos no Brasil é feito pelo transporte rodoviário, enquanto nós vamos ter aí aproximadamente 25% do transporte ferroviário utilizado como deslocamento de carga. O que é um ponto muito triste, pois o Brasil, sendo ele um país continental, poderia explorar muito mais o transporte ferroviário para longas distâncias e grandes quantidades. Já parou para pensar o quanto um trem, a gente já vai ver logo mais, pode transportar? Temos apenas 12% de um transporte aquaviário, e aí é algo muito louco, porque o Brasil ele apresenta muitos rios. É claro, gente, que para um transporte efetivo aquaviário, o rio ele tem que ser um rio de planície. É muito difícil você fazer um transporte num rio, por exemplo, de Planalto, que apresenta muitas quedas. Mas o Brasil tem muitos rios, o que também iria facilitar bastante o escoamento. E claro, outros. Aí a gente pode colocar rodoviário, hidroviário, enfim. O grande problema disso tudo é que por você ter o transporte rodoviário fazendo uma relação com fontes de energia, você acaba tendo 39 milhões de toneladas de emissões de CO2, de gás carbônico proveniente da queima, por exemplo, do diesel. Muito bem. Como seria uma matriz equilibrada no Brasil, caso fosse necessário? Veja, 33% de rodoviário e 32% de ferroviário. Repara, no caso do Brasil, sendo um país extremamente continental, se você dividisse essa carga, esses meios de transporte entre rodoviário e ferroviário, seria muito mais fácil. Por exemplo, num cenário hipotético, imagina, você tem estações ferroviárias e dessas estações ferroviárias, aí sim, você pega um caminhão, um carro, um transporte rodoviário, pega aquele produto e leva até a casa, até o destino dele. Teríamos também 29% de transporte aquaviário. Veja, gente, com isso, numa matriz equilibrada, você reduziria de 39 milhões de toneladas de emissões de CO2 para 31 milhões. Nós estamos falando de 8 milhões a menos. Tem como diminuir mais ainda? Sim, tem como diminuir mais ainda. Mas numa projeção um pouco mais possível, essa condição ela é muito efetiva, tanto para o barateamento do frete do Brasil, bem como para as condições ambientais e principalmente sustentáveis, caso nós desejamos a ter. E eu acredito que todo mundo aqui deseja. Tudo bem? Vamos lá comigo então. Essas discussões começam a nos trazer algumas reflexões, algumas análises, principalmente quando a gente pensa no contexto histórico, beleza? Vamos lá, antes de mais nada, vamos entender um pouquinho do histórico dos transportes aqui no Brasil. É meio louco pensar, mas hoje, quando a gente olha, por exemplo, as ferrovias largadas no Brasil, sendo nós um país continental que deveria sim explorar nas ferrovias, a gente traz algumas relações lá atrás. Por quê? Inicialmente, o deslocamento de transportes no Brasil, o deslocamento de cargas no Brasil,
Por muitas vezes, principalmente durante o Brasil Colônia, ele era feito por tropeiros, então se colocava em cima de mula e se fazia isso. Muito, muito amador, claro. Mas claro, a gente tem que entender o contexto histórico. Entretanto, o Brasil, principalmente o estado de São Paulo, começou a investir em ferrovias. Isso por volta de 1840, já no segundo reinado. Quando a gente pega 1840, muitas dessas ferrovias, principalmente iniciadas com o grande industrial Barão de Mauá, ele tinha como ideia dar fluxo, por exemplo, para a produção do café, que começava a angariar e começava a crescer no Brasil. Entretanto, deixadas de lado pelo Estado. Inclusive, a ideia dessas ferrovias era deslocar as grandes produções para o litoral, onde lá do litoral você teria o produto e aí sim este produto caminharia para o mundo. Isso vai até 1930, mais ou menos, quando se inicia o que nós chamamos de nacionalização das ferrovias. Os contextos das discussões acerca da nacionalização das ferrovias está muito relacionado a um novo momento histórico do Brasil. Pois em 1930 nós vamos ter a ascensão do governo de Getúlio Vargas, e vocês bem sabem que Getúlio Vargas vai ficar até 1945, a era Vargas, e é nesse contexto que se inicia o processo de rodoviarização. Por quê? Se começa a ter uma abertura econômica do Brasil. Pois é, muitas indústrias que vieram para o Brasil vieram com o objetivo de montar carros. Isso, montar transporte rodoviário. Então se veio grandes multinacionais para o Brasil e essas multinacionais montadoras de veículos queriam construir carros. É claro, gente, se você traz uma multinacional para cá, é óbvio que você não vai investir em ferrovias, tudo bem? Então se começa a desenvolver e a estruturar grandes rodovias no Brasil. E é nesse contexto que a malha ferroviária do Brasil começa a ficar de lado para a valorização da malha rodoviária, até que a gente chega então no período de 1955, onde de fato o Brasil se consolida por estruturar os meios de transporte a partir da rodovia. Entretanto, há um grande sucateamento das rodovias do Brasil, exatamente decorrente da dívida externa. Por fim, hoje nós chegamos ao modelo de privatizações. É só analisar as concessões que muitos estados fazem acerca das rodovias. Em suma, se você vê o histórico dos transportes no Brasil, nós começamos lá atrás com as mulas, passamos por um efetivo desenvolvimento das ferrovias e acabamos terminando com as rodovias. Com isso, a gente chega então aos modais de transportes brasileiros. Basicamente são 5. O rodoviário, o ferroviário, o hidroviário, o aéreo e o dutoviário. Vamos fazer o seguinte? Pega o caderno bonitinho concurseiro, e já vai anotando as características de cada um. Pois, como tudo na vida, você vai ter os meios de transporte, vai ter as vantagens e vai ter as desvantagens. Vamos lá comigo. Vamos lá então para o transporte rodoviário. O transporte rodoviário, diferente de outros meios de transporte, ele tem uma rápida implantação. Você vai lá, constrói uma estrada, seja asfaltada, seja de barro, tal como, por exemplo, boa parte da estrada transamazônica, que inclusive até hoje é um lamaçal só. E você tem outras rodovias muito bem equipadas, rodovias com faixas bem largas. É uma rápida implantação. Entretanto, essa rápida implantação, ela traz um grande impacto ambiental. Sim, construir rodovias se degrada bastante. Para além de se degradar bastante, as rodovias também vão ser espaços de grandes emissões de CO2. E quanto maior for a emissão de CO2, maior, por exemplo, o aquecimento global, maior os custos acerca das fontes de energia, principalmente acerca do petróleo, acerca da queima do diesel. As rodovias, embora seja de rápida implantação, o custo de manutenção delas é bastante elevado. Não é fácil. Tanto que alguns estados deram concessões para empresas privadas colocar pedágios no Brasil, que são valores astronômicos, infelizmente não entregam aquilo que eles, por exemplo, cobram. Só para vocês terem ideia, tem pedágios no Brasil que circulam da casa dos 25, 30, 40 reais. Isso eu estou falando para um carro de passeio, porque se for caminhão de carga bem grandão, vai pagar 100, 150, 160 reais por pedágio. Então isso é algo... Então isso acaba mostrando o elevado custo, sim, de manutenção do transporte rodoviário no Brasil. E aí, infelizmente, baixa tonelagem.
O transporte rodoviário não tem capacidade de transportar muita coisa. Por isso que a gente fica com discussões e o frete no Brasil é muito caro. Pois se você imaginar que cada caminhão poderia representar um vagão de um trem, imagine então um trem com 30 vagões, ele representa 30 caminhões. Só que o caminhão ele tem todos os gastos possíveis e você não consegue transportar muito de uma vez só, beleza? Então essas são as características do transporte rodoviário. Vantagens? Sim, a rápida implantação, mas se você analisar mesmo no Brasil, com tamanho continental, você acaba tendo mais desvantagens do que vantagens. Tanto que você pode ver que os caminhoneiros no Brasil, basicamente, eles representam uma parcela significativa do transporte econômico, uma parcela significativa e principalmente de grande influência política para as mudanças que nós assistimos aí. É só vocês observarem quando nós tivemos a greve dos caminhoneiros, há uns 4, 5 anos atrás, vocês imaginam, vocês lembram o caos que foi. Bom, eu estou aqui falando de transporte ferroviário, finalmente vamos chegar ao transporte ferroviário. É claro, tem vantagens aos montes, tem desvantagens? Tem também. Vamos lá. O transporte ferroviário ele tem uma implantação cara e bastante demorada. Não é muito simples assim você construir, você desenvolver ferrovias. O impacto ambiental ele acaba sendo pequeno, afinal você põe um trilho lá bonitinho, você não tem necessariamente uma ocupação nas margens dos trilhos, tais como acontece com muitas rodovias aqui no Brasil. Só que você tem que articular o deslocamento da ferrovia junto à necessidade da sua construção. Por exemplo, não adianta você fazer uma ferrovia que inicia num lugar nenhum e termina em outro lugar nenhum, embora muitas rodovias acontecem aqui no Brasil também. Entretanto, nós temos um baixo custo de manutenção, o que acaba ajudando bastante. Gente, custo de manutenção no produto final acaba auxiliando o deslocar, o fluxo econômico. Basta analisar que se você tem um baixo custo de manutenção, este produto, ao chegar no consumidor final, ele com certeza vai chegar mais barato, o que acaba dinamizando a economia um pouco maior. Mas convenhamos aqui que uma das melhores condições do transporte ferroviário, sem sombra de dúvida, é a sua capacidade de transportar muitas coisas ao mesmo tempo. Mesmo alta tonelagem. Você consegue transportar muitas coisas. Essa imagem acaba até construindo um pouquinho. Se você analisar, imagine que cada vagão desse acaba representando um caminhão. Pois é muita coisa mesmo. Temos um transporte no Brasil muito importante também, que é o transporte dutoviário. Isso, transporte por dutos, principalmente transportando aqui petróleo, transportando gás. Entretanto, você tem uma implantação muito cara e muito demorada, e a trajetória dele acaba sendo fixa, então sai de um ponto e vai para o outro, não dá para você ficar fazendo estações. Embora também eu possa trazer a trajetória fixa do transporte ferroviário, então você sai de um ponto e vai para o outro. Só que o dutoviário, basicamente, ele começa num ponto e diretamente vai para o outro, você não tem linhas em outros espaços. Entretanto, você consegue ter uma alta tonelagem, dar fluxo, melhorar bastante. E isso facilita bastante, principalmente a relação entre países. Nós temos um dutoviário muito importante que sai da Bolívia e termina aqui no Brasil transportando, pegando gás da Bolívia. Visto que a Bolívia, por exemplo, não tem portos, não tem saída para o mar, ela acaba utilizando os portos do Brasil para escoar o seu gás. E o Brasil tem parte deste faturamento. Falar de Brasil é falar de um país de água, rios. Por isso a gente poderia explorar muito mais o nosso transporte hidroviário. O grande problema do transporte hidroviário, e aqui eu vou convidar vocês para nós dividirmos em dois, tudo bem? A gente vai ter um transporte hidroviário marítimo, então o que acontece no mar, né, com os grandes cargueiros, mas nós temos também um transporte hidroviário fluvial, que é nos rios. Nesse caso aqui, o principal meio de transporte utilizado a nível mundial e também pelo Brasil acaba sendo o transporte hidroviário marítimo. Qual é a desvantagem do transporte hidroviário? Longo tempo de trânsito, demora. Um navio não vai sair ali da China e amanhã ele está aqui no Brasil. Se nenhum avião consegue fazer isso, um barco muito menos. Entretanto, ele tem uma capacidade muito grande de alta tonelagem, absurdo, absurdo, absurdo. Se um trem transporta muita coisa, um navio então nem se fala. Além, claro, de ter um baixo custo. O grande problema, gente, volto a falar, é que o Brasil, por ser um país continental, ele vai ter deslocamentos internos muito grandes. Então esse navio ele vai chegar lá no porto, que está no litoral, imagina, a entrega é só no interior do Brasil. Então isso acaba ficando muito caro. Se o Brasil tivesse uma intermodalidade bem efetiva, ficaria melhor. E ele também consegue cobrir longas distâncias, o que acaba sendo muito bom.
No caso do Brasil, precisaria sim investir mais em transporte hidroviário, principalmente utilizando os nossos rios. Lembrando que para um transporte bem efetivo dentro dos rios, é necessário que o rio seja de planície, não tenha quedas. Já pensou então você levar e fazer os meios de transporte num lugar com muitas quedas? Não ia rolar, né? Vamos então para o último, mas não menos importante. Esse transporte ele é um transporte extremamente rápido, mas ele é claro que ele não consegue chegar na porta do consumidor final, além, claro, de ser muito caro, que é o transporte aeroviário. Gente, qual é a vantagem do transporte aeroviário? A sua velocidade e a capacidade de transportar em longas distâncias. Entretanto, não é novidade para ninguém que para você implantar transportes aeroviários se necessita de um alto custo de implantação, é muito caro. E o principal problema, e isso também cabe ao transporte ferroviário, é a dificuldade de chegar em lugares mais distantes. O transporte ferroviário, tal como o transporte aeroviário, necessita de uma estrutura maior. E aí, nesse contexto, o rodoviário acaba sendo bom, porque imagina um aeroporto, aí vai lá o caminhão, pega o produto, o caminhão se desloca e chega até a casa do consumidor final, ou a casa da onde vai este produto, beleza? Mas se a gente puder aqui levantar qual é a principal vantagem do transporte aeroviário, sim, a sua velocidade. Mas se a gente pensar num fluxo muito grande de meios de transporte, talvez aqui não seria a saída. A saída, no caso do Brasil, como vocês podem observar, sim, seriam os transportes ferroviários, beleza? É isso aí, professora, é isso aí, professora. Chegamos ao fim de nossa terceira aula de atualidades. Um assunto que é cobrado no item 14 do edital organizado pela Sebrasp e vai ser utilizado na questão discursiva. Todo mundo fica com medo da questão discursiva, não é verdade? Como que eu vou articular diferentes temas? E aquilo, né, gente? Questões discursivas é quase que uma grande caixinha de surpresa. Você tem que saber de tudo um pouquinho e ter principalmente a capacidade de relação. E se você chegou até aqui, eu tenho certeza que você gostou da aula. Se não gostou, tá tudo bem. Mas olha como é muito importante. Aqui, no link fixado deste vídeo, tem um grupo exclusivo. Isso, você clica lá e já vai ser direcionado diretamente para este grupo. Neste grupo, eu vou colocar materiais, neste grupo eu vou colocar aulas, neste grupo eu vou trazer informações sobre o concurso. É um grupo exclusivo exatamente para você, lá no final do ano, ver o seu nome publicado no Diário Oficial e assumir o cargo de professor ou professora do estado de Pernambuco. Muito obrigado e não esquece de se inscrever, compartilhar e olha, divulga essa aula para outros grupos, tá bom? Afinal, conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Um grande abraço e até já já!